Olá, aventureiro! Eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras, seu almanaque virtual de retrofuturismo. E hoje vou falar para vocês sobre as histórias Indian Circus e Missão Trágica que estão no Zagor em Cores, número 3. E elas são histórias extremamente interessantes, primeiramente por causa que na Itália, os gibis normalmente são publicados em preto e branco e os gibis coloridos, os gibis que são produzidos lá, o formato full-mesh, principalmente o da editora Bonelli. Esse aqui é o da versão da Mitos, da editora Bonelli, que publica aqui no Brasil, Sérgio Bonelli Editore. E essas duas histórias, número 1, são feitas pelos criadores originais Gallieno Ferri e Gui Donolina do Zagor, que vocês sabem é um dos meus quadrinhos de faroeste favoritos, principalmente porque ele é um quadrinho mergulhado no World West e que mescla ficção científica, fantasia, terror e tem um monte de vídeo falando sobre isso no canal. Então, se você curte o tema quadrinhos de faroeste, World Stories, aperta aqui no canal e dê o seu like e vambora! Primeiramente, a história do Zagor, ela é colorida por dois motivos aqui. Em primeiro lugar, aqui temos a primeira história que foi publicada na Itália, anos atrás, do Zagor colorido, e que normalmente eles tinham adotado a ideia de que toda vez que um quadrinho ficasse famoso o suficiente para completar 100 edições, eles iam fazer colorido. Só que aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque na edição número 84 que ela saiu colorida, e ela saiu colorida porque o gibi tinha passado de 200 mil exemplares de venda mensal. Então, para comemorar isso, eles fizeram a edição colorida, e essa história ela lida com uma questão muito interessante, que são chamados Circos de Velho Oeste. E recordando, o Velho Oeste que a gente conhece hoje se dá muitas vezes porque tivemos gente que realmente viveu o Velho Oeste, que além de lançar suas biografias, chegaram a montar circo-shows no final do século XIX, começo do século XX, e que eles, basicamente, pegavam descendentes de indígenas, pessoas com habilidades, e montavam e faziam espetáculos remontando aquilo que seriam historinhas do grande descoberta do oeste americano, né? Inclusive Buffalo Bill, Gene Calamidade, esses e alguns outros personagens, eles chegaram a criar seus próprios espetáculos além de escrever suas biografias. Então, isso ajudou a criar a versão que temos da estética do Oeste hoje em dia, além de apresentar, quando Hollywood foi criada justamente na Califórnia, onde foi a Corrida do Ouro, tínhamos um monte de história praticamente já pronta para ser adaptada, em romance, em shows, e um monte de artista que você poderia pegar para filme de ação vindo justamente desses shows ou de espetáculos menores de Oeste. Então, isso aí está muito na base daquilo que a gente vê o Velho Oeste hoje em dia. Porém, muitas vezes a gente tem que também ver isso com um olhar crítico, porque nessa época, onde a gente tinha muitas vezes a questão da figura que você queria transmitir durante esses shows, sendo muitas vezes, digamos assim, humilhando raças e etnias indígenas que algumas vezes esses eram de uma forma, algumas vezes a única forma de sobreviverem com algum grau de sustento, e do outro lado você tinha meio que, muitas vezes, exaltando essa imagem do cara que pegou e conquistou a Oeste, e ao mesmo tempo o coitado tendo que encenar as cenas que foram no passado responsáveis pelo extermínio das suas tribos, né? Então uma coisa bem complicada de se mexer. Fora isso, tínhamos os chamados freak shows que existiam nos Estados Unidos, que eram pessoas que tinham as mais diferentes anormalidades, e que essas pessoas eram exibidas com espetáculos, e que de um lado tínhamos essa questão da humilhação da pessoa, do outro lado algumas vezes era a única forma dessa pessoa que tinha essas deficiências
pegarem e sobreviverem na época. Então, Indian Circus, ele contrasta tudo isso, criando justamente a ideia de um circo show, onde temos índios que foram raptados para pegar e compor um grande espetáculo de West, e o Zagor vai pegar e libertá-los. E muitos desses são, digamos que, exemplares únicos de suas tribos, e o grande vilão é chamado justamente do colecionador por justamente pegar e capturar essas figuras raras. Então temos toda uma discussão sobre como a imagem das pessoas e de etnias é desenvolvida durante espetáculos e shows, e ao mesmo tempo refletindo sobre essa questão do início da história de como foi construída essa estética do Oeste como a gente conhece. Já a segunda história, ela acaba sendo bem mais na aventura e humor, sendo que uma coisa legal é que essas histórias do criador do Zagor sempre tem uns capítulos de humor com uma carga bem maior, no qual ele vai guiar uma caravana, no entanto, a caravana toda morre e ele é preso injustamente. Então, temos as várias tentativas, muitas vezes bem cômicas, do Zagor pegar e fugir da cadeia, ao mesmo tempo que ele acaba tendo que criar pouco a pouco um círculo de amizades lá dentro, para poder pegar, sair de lá e depois criar uma estratégia para pegar e limpar seu nome. Essa segunda aventura é justamente a missão trágica, porque é a missão que não dá correto, ele precisa pegar e, como eu disse, limpar o nome dele. E eu gostei muito porque um dos aventureiros interessantes da história é justamente o Chico, que muitas vezes a gente só vê como um cozinheiro alívio cômico, mas que acaba sendo uma ajuda importante para o Zagor, e algumas vezes um alívio mental para ele acabar não pegando e não pirando no meio de um clima tão tenso que é o Velho Oeste, ainda mais o Oeste que ele tá, no qual você sempre tem pitadas de sobrenatural e super tecnologias que acabam pintando no meio da história. Então, galera, essa é a minha indicação, Zagor Especial em Cores número 3. Essas são as histórias. Se você conhece outras histórias interessantes do Zagor, clique aqui para sugerir aqui pro canal. Então, galera, até mais!